Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o professor Danilo e hoje nós vamos fazer a correção do exercício sobre Revolução Industrial. Eu vou deixar as questões aí na descrição. Galerinha, como a gente está retratando a Revolução Industrial, nada mais importante do que vocês conhecerem alguns autores. E esses autores para vocês terem um embasamento quando vocês retratarem algum contexto. Nessa situação, vocês têm que terem a visão de quem defende e a visão de quem é contrário a certa opinião. E retratando de Revolução Industrial, que vai efetivar o capitalismo como modo de produção, de um lado nós temos Adam Smith, com A Riqueza das Nações. Leiam esse livro que é de extrema importância para o desenvolvimento da ideia liberal, no caso, no sentido da economia. E o outro livro que eu vou indicar é O Capital, do Marx. E esse livro ele vai retratar as questões econômicas do capitalismo, o processo de mais-valia e, além disso, as críticas que há no sistema capitalista. Então, tem uma base de que quando vocês forem compreender algum assunto, saibam utilizar os argumentos, tanto dos prós quanto dos contras. Nisso daí a gente vai começar pela questão. A acumulação primitiva é apenas um processo histórico que dissocia o trabalhador do meio de produção. É considerado primitivo porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção capitalista. Karl Marx no caso, o livro Capital. Analisando o fragmento acima, podemos entender esse período da história como fase em que é interessante vocês retratarem de fazerem mais de uma leitura no texto. Quando vocês pegarem uma questão, sempre olhem o comando da questão, para depois vocês olharem o texto e buscarem no texto o que é pedido para vocês conseguirem responder, no caso, encontrar o item correto. Analisando o fragmento acima, no caso do texto, podemos entender esse período da história como uma fase em que. Então ele está pedindo para vocês olharem o contexto histórico de um determinado ponto de vista. Aí vamos para o texto. A acumulação primitiva é apenas um processo histórico que dissocia, que separa o trabalhador dos meios de produção. Nessa primeira parte ele está retratando o desenvolvimento do capitalismo, do desenvolvimento onde as pessoas migraram do campo e foram para a cidade. E na cidade, para sobreviverem, essa pessoa, no caso o indivíduo, ele começa a se organizar de uma maneira como um artesão, onde ele produzia e vendia. Posteriormente ele separa, se tornando meio de produção e depois a força de trabalho. Aí continuando o texto. É considerado primitivo porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção capitalista, ou seja, na ascensão do desenvolvimento do comércio, desde o século IX, efetivando no século X para o século XV, aí a gente tem o embrião que vai ser o mercantilismo, ou seja, o capitalismo comercial. Alguns mecanismos estavam se encaixando para que no século XVIII se efetivasse o capitalismo como modo de produção. Aí vamos para os itens. O capitalismo lança sua exploração econômica conhecida por imperialismo. Essa ideia imperialista é do século XIX, logo não condiz com o contexto. Já é uma evolução do modelo capitalista efetivado no século XVIII, onde eles vão buscar matérias-primas na Ásia e na África. Então ele chega com outro contexto, com próprias filosofias positivistas e com a ideia de que a Europa iria trazer o desenvolvimento para as regiões, como na África e na Ásia. Então o item A está errado. O item B. A exploração demográfica leva à exploração das terras incultas. Quando no século IX há o desenvolvimento tecnológico do campo, que no caso florestas foram derrubadas, pântanos foram drenados, nesse contexto há uma saída do campo para a cidade. Então não quer dizer que essa expansão demográfica fez com que essas terras incultas fossem exploradas. Pelo contrário, elas começaram a ser exploradas, essas terras que não eram antes, e dessa forma fez com que a mão de obra não fosse tão mais necessária. Por isso a migração do campo para a cidade. Então o item B está errado. Vamos para o item C. Ocorreram os deslocamentos de grandes massas urbanas provocados pelos cercamentos. O texto ele pede no contexto histórico que separa os trabalhadores do meio de produção. E aí o que acontece? Através das leis de cercamento, que aí nós tínhamos no desenvolvimento feudal, nós tínhamos o mansenhorial, que era a terra do senhor feudal. Nós tínhamos o manservil, que era onde o servo trabalhava e dali ele tirava os impostos para pagar para o senhor feudal. Nós tínhamos a plantação e nós tínhamos o manso comunal. No desenvolver do comércio, que começa a partir do século IX, X em diante, o que acontece? Uma certa classe da nobreza se junta com esses senhores feudais e pega esse manso comunal e cerca
para criar ovelhas. A partir desse processo, as pessoas não vão mais poder produzir nesse manso comunal. E esse manso comunal é uma terra onde todos os servos eles produziam um excedente onde eles não tinham condição de produzir no seu campo, no caso, no manso servil. E aí, quando há a migração para a cidade, ele se torna um artesão, que esse artesão ele se divide em duas subclasses. O meio de produção, que aí o artesão ele produzia e vendia. Agora o meio de produção ele tem as ferramentas, mas ele não quer mais produzir. Ele trabalhou, acumulou e quer reproduzir. Sendo que nessa situação ele começa a contratar pessoas pagando um determinado valor para poderem agora produzir para ele, para cada vez mais ele reproduzir na sua acumulação. Já a força de trabalho, de uma certa forma, ela produzia, ela vendia, mas gastava o que tinha. Então ela não acumulou seus bens. A partir desse contexto, Marx explica essa relação de separação entre meio de produção e a força de trabalho. Então o item correto é o item C, que retrata justamente pelas leis do cercamento houve uma migração do campo para a cidade. O item D. Os camponeses são estimulados a permanecer no meio rural. Errado. Pelo desenvolvimento tecnológico do campo, as pessoas elas não têm mais assim aquele vínculo, então elas vão perdendo espaço, então elas vão migrar para a cidade. Então o item D está errado. O item E. O mercantilismo, sistema de liberdade econômica adotado pelos burgueses, é implantado. Errado. O mercantilismo, pelo contrário, ele é uma forma primitiva do capitalismo, mas que vai trazer uma acumulação de bens para o Estado e não para o povo. Então essa questão de liberdade econômica já é a derrubada dessa ideia mercantilismo, que traz junto na questão política o absolutismo. Vamos para a segunda questão. Sobre as novas condições sociais e econômicas criadas a partir da generalização do sistema fabril na Inglaterra ao longo do século XIX, é correto afirmar que, o item A, durante esse período, o crescimento das cidades acompanhou o processo de industrialização, criando concentrações urbanas com péssimas condições de vida para os trabalhadores. Essas novas condições sociais e econômicas foi ao longo do desenvolvimento da Revolução Industrial, ou seja, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, e assim inchou as cidades onde elas não tinham estrutura arquitetônica para suportar essa quantidade de gente. E econômica no sentido de que efetivo liberalismo, onde eu tenho um meio de produção que contrata um determinado valor, a força de trabalho que se obriga a receber aquele valor por um contingente de pessoas que tem nessas cidades. Porque no campo não tem mais espaço para essas pessoas, então elas vão para a cidade. E com a oportunidade, com o surgimento dessas fábricas, cresce esses índices demográficos, cresce essas cidades. Porém, as condições são inóspitas, são insalubres para os trabalhadores dessas cidades. Então o item A está correto. Vamos para o item B. A exploração do trabalho infantil fez crescer os índices de mortalidade, provocando a diminuição da população. Até a primeira parte sobre a questão da exploração do trabalho infantil fez crescer a mortalidade, não só a mortalidade, mas também os índices de acidentes eram gigantescos. Está correto. Porém, não provocou uma diminuição da população, então o item B está errado. Vamos para o item C. O Estado inglês teve uma participação importante nessa transformação, atuando como regulador do processo econômico. Não. Quando efetiva a ideia liberal, o Estado ele tem a mínima intervenção na vida do cidadão, principalmente nos campos econômicos. Mas não quer dizer que ele não vai intervir nas questões sociais. Principalmente quando começa a surgir as greves e começa a surgir uma reivindicação dos trabalhadores e moldando os sindicatos por melhores condições de trabalho, por melhores condições na questão de horas trabalhadas, pela questão da separação entre mulheres, crianças e homens, onde cada um vai fazer uma determinada ação. Então, a priori, essa questão de participação no processo econômico ela está errada, o item, porque ele faz intervenção, mas para manter uma certa organização na sociedade, para não deixar os impulsos da população tomar de conta e gerar um caos social. Então, o item C está errado. Vamos para o item D. Grande parte da população rural dos principais países europeus se deslocaram para as áreas coloniais, constituindo assim um grande mercado do consumidor externo para as nascentes indústrias europeias. O item D está errado. Por quê? Porque quando se fala nessas áreas coloniais, ele já está falando do contexto do imperialismo e do neocolonialismo. Porém, nessa construção,
não era para o mercado externo, mas a priori para o mercado interno, para posteriormente se propagar isso daí nesse mercado externo. Vamos para o item E. A presença do trabalho feminino na fábrica permitiu a afirmação da mulher na sociedade europeia no século XIX. O item se torna errado, por quê? No século XIX a sociedade ainda é extremamente machista, então nesse caso a mulher era excluída de certos padrões da sociedade, mesmo ela trabalhando nas fábricas, mesmo ela saindo de casa para trabalhar, mesmo ela ajudando e ampliando nas rendas de casa. Porém, a mulher ainda era excluída. Ela começa a ganhar espaço a partir do século XX, principalmente no período entre as guerras, a Primeira e na Segunda Guerra, que os homens vão para o fronte de batalha, vão para as praças de guerra e elas tomam o espaço deles nas fábricas. Quando termina a guerra, aí ela começa a efetivar cada vez mais o movimento feminista. Não quer dizer que antes não existia, existia sim, porém, com as guerras ficou mais provado o espaço da mulher no mercado de trabalho. Vamos para a terceira questão. A Revolução Industrial, iniciada na metade do século XVIII na Inglaterra, provocou uma série de transformações socioeconômicas no continente europeu, tais como o item A, retração do mercado, produção em larga escala. A retração, o significado dessa palavra é redução do mercado, então é errado. Pelo contrário, o mercado se amplia para as grandes produções, para a produção em larga escala, porque antes o trabalho era feito manualmente. Com o desenvolvimento das máquinas, ele começa a passar agora para um processo industrial, ou seja, em larga escala, em série. Então o item A está errado. Vamos para o item B. Transferência dos centros econômicos das áreas rurais para os centros urbanos, consolidando o capitalismo como modo de produção. Perfeito, é isso daí. Com a transferência da maneira rural, no caso da economia rural para a economia urbana, há uma efetivação, um novo mecanismo para a maneira econômica, ou seja, no caso, modo de produção capitalista. Vamos para o item C. Aumento da intervenção do Estado nas atividades econômicas. A afirmação da propriedade privada dos meios de produção. Não, o Estado ele não vai intervir nessas questões econômicas. O Estado só vai começar a intervir quando está gerando uma insurreição social, quando a força de trabalho começa a perceber a exploração e começa a reivindicar por direitos. Para não deixar gerar um caos, o Estado começa a fazer intervenção. Então o item C está errado. Vamos para o item D. Relações de produção assalariada, fortalecimento das monarquias absolutistas. Nessas relações de produção assalariada, a burguesia ela paga um determinado valor para o trabalhador, para a força de trabalho. Então, nessa questão estaria correto. Porém, fortalecimento das monarquias absolutistas. Quando efetiva a Revolução Industrial, a Inglaterra já tem feito suas revoluções burguesas, que no caso é a puritana e posteriormente a gloriosa. Aí eu efetivo um Estado liberal, então o item D está errado. Vamos para o item E. Padronização da produção. Liberação de contingentes de mão de obra das zonas urbanas para as rurais. A padronização da produção está perfeita, que é a serialização, que é a produção em grande escala. Agora, a liberação de contingentes de mão de obras, no caso urbanas para as rurais, é errado. Eles não migram da cidade para o campo, foi o inverso. No desenvolvimento da Revolução Industrial, houve um movimento, um êxodo rural, que saíram do campo e foram para a cidade. Então o item ele está errado. Galerinha, estamos encerrando a aula e tchau!